Fala, 49er! Hoje o papo é profundo, cara. Hoje a gente vai entender esse lance de Venture Capital, Corporate Venture Capital, Private Equity. Diego Stark, nosso amigo aqui. Eu faço assim também? Dá, pode fazer também. Não, fala assim, ó, olha lá pra câmera e fala, fala, 49er! Fala, 49er! É isso aí. Nossa, DSK Capital. Fala aí. Cara, primeira pergunta pra descontrair o seguinte, quantos pontos tu tem na tua carteira de motorista? Cara, eu acabei de recuperar minha carteira. Né? Então conta aí a tua paixão por direção, por carro. Eu vim de uma família de engenheiros, adoro carro. Falei, putz, quero trabalhar na Porsche, em Stuttgart. Esse é o meu sonho. Né? Então, então, o track teria que ser FEI, porque tem uma cadeira lá, você pode fazer, você faz engenharia plena, mecânica, depois dos últimos 2 anos de automobilística. E aí eu fui por aí, comecei na Pirelli, estágio, depois fui para Ford, depois consegui ser efetivado na GM, que a GM... Por que a GM é importante? Porque ele tinha toda a parte de desenvolvimento de produto. Cara, tava vendo o sonho, comecei junto a estudar alemão, falei, cara, para chegar né, na Porsche, ter mais liquidez, né? Aquela coisa, sabe, bem corporate. E aí entrei na área que eu mais queria, que era desenvolvimento de produto mesmo. Eu pegava o carro, assim, o pessoal agora vai ver a minha idade. Eu desenvolvi o Celta. Legal, cara, legal. Então peraí, então tá bem, porque, cara, o meu sonho de consumo foi sair do Uno e ir pro Corsa. Então você já tá na geração do Celta. E você sabe que o Celta, na verdade, é um Corsa. Claro. O modelo é o 4200, né? É Opel, né? E ele é um Corsa bolinha 2.0. depenado. Piorado. Porque era um projeto que o pessoal queria fazer a $9 mil. Isso é um projeto de 98. A ideia é que custasse R$9 mil. A tese de investimento era, vamos pegar cara que anda de ônibus e vai começar a andar de carro. Legal. Aí veio o Itamar, deu o default, puta, o pessoal nem tem que ver os livros de história. Deu default em 99, teve a desvalorização, tudo estava negociado em dólar, o carro que custava $9 mil começou a valer R$18 mil, não era $9 mil. Daí mudou tudo a tese, e foi um barato à voa aquele negócio, imagina. Legal. E virou um carro mais de entrada, mas nunca foi a tese mesmo. Cara, mas case de sucesso, porque eu lembro de tentar comprar um Celta e não conseguir porque tinha ágil. O preço de fácil. Tinha várias coisas legais. Os caras, eu acho que os caras pensaram em várias coisas bacanas, mas é difícil você quebrar algumas coisas da indústria, né? E hoje, pensando em VC, é o que é interessante, 24 anos depois. A tese dos caras, inclusive, era vender direto da fábrica já. Porque lá você já tinha internet. Eu lembro disso. E aí você teve todo o movimento das concessionárias que não permitiram. Legal. Então, olha como eles tentaram quebrar. E aí era uma coisa mais bizarra. Você tinha que entrar na concessionária e você pedia online, mas você entrava na concessionária. Legal. Uma coisa doida. Enfim, aí foi um... Aí, beleza, fiquei na GM em produto. Aí deu 2 anos, cara. Aí você começa, putz, cara, vou fazer isso aqui pelos próximos 40, acho que não vai rolar, né? Porque eu olhava pro lado assim, tinha uns caras de 40 anos de engenharia, realmente apaixonante. Testando Celta. Testando Celta, talvez outros produtos, tinha a Meriva, tinha o Astra, não sei o quê. E aí eu acabei saindo, enfim, acabei indo para outras áreas estratégicas, aí depois fui fazer... Me apaixonei eu gosto de carro, acho legal pra caramba, mas falo, putz, isso aqui é uma indústria difícil, né? Não é muito fácil. Queria também poder ter dinheiro para poder comprar os carros, né? É só construir eles, né? Não é só testar. E aí acabei indo comecei a ir para o mundo mais de estratégia. Lá dentro tipo uma consultoria estratégica da GM, eu fui para lá. Aí eu falei, cara, acho que tem passos maiores. Comecei a me apaixonar pelo mundo financeiro, porque lá a gente trabalhava muito com a área financeira. Aí fui fazer meu MBA e falei, então eu vou para banco de investimento, né? Legal. Aí, banco de investimento, não sei o quê, qual que é o MBA que melhor prepara em tese, assim, então o Wharton era uma faculdade super bacana, aí fui para o Wharton, e aí no processo de Wharton eu vi que a IB, eu acho super legal o que eles fazem e tudo, mas não era para mim. Eu gosto da operação, acho mais legal, assim, essa coisa só de, sabe, né? Legal. E a cultura também não era, daí eu fui para consultoria, eu voltei para McKinsey, legal. Fiquei 4 anos, e aí... Quando você... Então, eu tinha a perna de operações, tinha a perna financeira, tinha a perna de consultoria, e aí veio um fundo, que na época era a Southern Cross Group, que era um fundo de private equity, tinha acabado de levantar um fundo grande, e queria um cara... E o private equity é legal por causa disso, você tem as 3 pernas que você acaba usando todas elas. Mas anyway, então eu entrei em private equity, putz, é apaixonante, né? Muito bacana. Aí eu já vou emendar o porquê de VC. Aí a gente...
E Private Equity é muito legal. Mas antes de emendar e falar de Vai lá. Private Equity, a gente vai começar. Você conhece esse carro aqui, cara? Esse é o Stark. É o Esse Jeep Stark? é. Esse aí, mas durou pouco, né? Durou pouco. Esse era um projetinho legal, cara. É legal, então. Seu nome aí no off-road que você gosta. Agora, eu tenho uma notícia bacana do Stark pra você. Você tem um? Eu tenho um, Você tem o Stark? tenho um Stark. Cara, Eu que tenho animal. chassi número 2. Sério? E o cara que construiu o Stark é mentor da 49. Pô, tem que E conhecer tem esse outro cara. detalhe, né? Não, e esse cara fez funding quando não existia funding. Ele fez um sindicato lá com, sei lá, 70 anjos pra fazer funding. É. O cara veio de outro setor, da construção civil, era apaixonado, mesma história, engenheiro mecânico, apaixonado por carro ali. E aí, cara, a indústria de autopeça super sólida, muito boa a indústria de autopeça em Santa Catarina, a Federação das Indústrias criou um projeto. E aí, cara, foi derivando, chegou neste projeto aqui. O cara que idealizou, desenhou, criou o mesmo protótipo, industrializou, foi CEO, foi o cara que conduziu todo o processo, é nosso mentor ali na Que 49. legal, não quero conhecer, cara. Vai conhecer. E por que Stark? Você Cara, lembra a história? Eu não sei. Stark é alemão, né? Sim. É, e eu acho que tem alguma coisa com ferro, força. Força. Em inglês também é, só que se usa muito pouco. É, cara, mas toda essa história, o chassi 0, o chassi 1, o protótipo MVP, você vê tudo quando você nos visitar lá na 49 Pô, vai ser um Educação. prazer enorme. Que Show. legal, cara. Show. Que legal. Nossa, que legal. É isso aí, coincidência da vida. Mas vamos lá, Ana, o papo, entendemos a paixão de carro. Entendemos sobre carros. E agora vamos falar do que, Ana? Ele ia começar a falar de Private Equity. Como Pergunta. é que esse mundo e esse histórico aí, como que foi parar no mundo de VC, startups, como que você apaixonou por isso? Aí eu só curti o que eu tava, então... Rapaz, quando eu me formei, eu não tinha a menor ideia dessas coisas. Não tinha a menor ideia de mercado financeiro. Por isso que eu falo, é legal contar a história. Eu falo assim, cara, imagina, não é que eu fui preparado, né? Diferente da minha filha. Eu falo pra minha filha, cara, você tem um acesso hoje que eu não tinha ideia, né? Mas daí, quando eu toquei o Private Equity é apaixonante, é super legal. Mas no nosso caso especificamente, a gente fazia só controle, cheque grande e com dinheiro de fora, né? E o que acontece? Você, quando faz cheque grande, você não pode tomar muito risco, né? Então, você compra, obviamente, mais mid-size companies, coisas que já têm um faturamento bacana, que tira o risco, mas também não tem jeito, o upside é muito menor, né? E querendo ou não, operando uma região como a gente opera, quando eu digo região, porque a gente, inclusive, e acho que todas as startups têm que pensar nisso, a gente tem que pensar muito em América Latina, né? Claro. Porque geralmente as dores do Brasil são as dores da América Latina inteira. Sim. E especificamente o nosso fundo era um fundo Latam. E essa região é uma região muito instável. Muito. É uma região muito. Né? Você pode fazer tudo certinho, mas daí vem Deval, vem... Economicamente, política... Cara, vem inflação. Normativa, né? A normativa da América Latina. Então, quando você pensa assim... Então, é interessante, olhando para trás, falar assim, pô, legal, vou fazer um negócio que tem uma proteção, né? Porque, sei lá, tem 50, 60 milhões de EBITDA. Mas, cara, se você fez um investimento, né, teve alguma crise, né, se você marcou a R$1 X e foi para 2x, cara, limpa todo o teu, né? Todo. Em real você até que tá bonito, mas foi embora. É isso né? aí. E aí eu fiz de 10 anos isso. Legal. Né? Cara. Foram 10 anos, a gente botou bastante dinheiro, fez grandes investimentos. Mas eu sempre fiquei... interessante, eu comecei Então eu falo assim, putz, cara, é legal, só que a gente faz tudo certo. E mesmo assim... E não é fácil fazer tudo certo, Isso. porque, cara, você tem que achar... Tem um problema adicional, você tem que achar time, você tem que achar todo o CEO que vai tocar, depois tem que achar todo o C-level, porque você é controlador. Sim. E você geralmente comprou de um founder, que também está vendendo por algum motivo, né? Isso. E você tem que botar a mão mesmo, né? E são processos competitivos, então é que você compra barganha. Então, cara, você paga quase full price, você tem que botar equipe, você tem que fazer toda a mágica em 5 anos, aí você erra um carro. Cara, então tem muito risco, tem muito mais riscos do que a gente imagina. E né? comitado com o retorno que o fundo de Private Equity prometeu, né? Exato. E vai dar marcado numa moeda que gera. Olha o histórico do real. Nunca. Isso. Sempre se desvaloriza, né, cara? Porque a diferença é a inflação, enfim, deveria ser, mas. E aí a gente vai ter a discussão do que é PVC, né? Eu acho que isso aí é um pouco pessoal também, né? A visão. Mas aí eu olhava a turma, por exemplo, da McKinsey. Então eu comecei em 2010. E aí, nesse processo de 10 a 20,
começou a vir e amadurecer muito o mercado de VC no Brasil, que não era tão maduro, o PI veio antes. E tinha uma turminha da McKinsey que começou a sair e montar startups, fazer parte e tudo mais. E eu olhava e falava assim, cara, putz, legal, né? Porque, legal esse lance de startup. E aí eu olhava assim e falava, caramba, cara, tudo bem, você não pode fazer controle, porque é uma loucura fazer controle no VC. Então, na verdade, você tem que achar muito mais as pessoas. É bem diferente, tá? O mindset de um PI, ainda mais de controle, do que talvez se você pense em private equity minoritário, talvez seja parecido com o VC, mas o controle é completamente diferente. Porque você aposta muito mais nas pessoas do que no ativo. Acho que essa é a grande diferença, pelo menos na minha experiência. E aí, enfim, eu comecei a fazer investimento pessoa física, eu falei, cara, tem um bicho, tem uma galera acertando, eu preciso me expor a isso. E eu entrei por eu fazendo investimento, fazendo angel, fazendo seed, e de novo, a minha tese era, olhe pro cara, esse aí vai dar certo. É boa. É o que eu sempre falo assim, você faz o teste da manga, se o cara tiver que vender manga no semáforo, vai vender mais que o vizinho. É isso aí. Vai, acho que vai, porque o cara tem as habilidades, vai cortar melhor a manga, esse vai ter mais liquidez. Então, pronto, é isso. Isso, boa. E aí eu comecei assim, comecei a ver que era muito legal, comecei a ver que, em vez de você tentar crescer 10% ao ano, você cresce 10% ao mês. Você fala, cara, é diferente. Então, você tem mais margem. Então, assim, você tem... o conceito exponencial é muito mais interessante, porque, cara, na verdade, você minimiza riscos, né? E se você erra a verdade, se a tese está errada, você sabe rápido também. Claro. Porque nada dura, acaba dinheiro. É o grande lance da startup, né? Errar rápido para corrigir rápido. Não, e tchau, entendeu? O private equity não que você erre, aquela coisa vai, entendeu? Então eu falei, cara, interessante. E aí eu tomei a decisão de sair e montar a minha gestora da SK Capital, exatamente para jogar em teses, é o que eu falo, em teses. O pessoal pergunta, qual que é a tua tese com o DSK Capital? Eu falo, cara, minha tese com o base case tem que dar 5 vezes cash on cash. Boa. Essa é a minha tese. Boa. Pode ser PI, pode ser distress, pode ser VC, pode ser tudo. Sim. Acontece que para você dar 5 vezes cash on cash, na maioria das vezes, é VC. Sim. É VC. E como você começa depois? Esse negócio é um negócio, um novelo de lã, né? Você faz o primeiro, você conhece o segundo, você puxa, vai tudo... Você começa a fazer parte do ecossistema, vai conhecendo as pessoas, eu conheço você, que eu conheço o pessoal da Invisco, que eu conheço o pessoal da Atlas, da América. Então, você começa a participar e aí, como tudo na vida, né? Você começa a entrar no radar dos deals bacanas, né? Então, eu não vou falar para vocês que a DSK é focada em VC. Como a gente tem muita experiência, né, de estruturar empresas e tudo mais, e gosta, e tem umas, sei lá, ou acredita que consegue ver se o cara vende manga melhor que o vizinho. Legal. Então a gente está um pouco mais, hoje em dia a gente está bem mais exposto em VC e tem feito bastante coisa de VC. A gente fez 6 deals, a gente começou a DSK em janeiro a gente já está em 23, né? 2 anos já, janeiro de 21. Legal. E já fizemos 6 deals, né? Que já bom, captamos, ainda mais nesse período aí, conturbado. Não, legal, foi, cara. porque uma coisa puxa a outra, e por aí vai. O primeiro deal não foi VC, olha que interessante, o primeiro deal não é VC, porque é o ABC da construção, que é liderado, mas a tese é a mesma. Show. O Thiago Mendonça é genial. Show. O cara é bizarro. Conheço ele há 5 anos atrás. Falei, esse cara vende uma manga muito melhor. Muito melhor. A manga. Não, esse aí... Se me escutar, vai ficar, pô, vendo manga, cara. Não, vem material de construção, mas assim, consigo ver ele com a caixinha da manga. Boa. Vem tijolo. E aí, só que ele pegou um negócio que já é grande, a fatura, enfim, já tem alguns milhões de reais de faturamento, mas é um mindset de uma startup, porque ele está transformando o ecossistema. Esse ecossistema é meio clichê, mas ele está transformando toda a cadeia de valor de um negócio mega boring, que é venda de acabamento de construção. Sim. Mas você vê, ele está inovando lá. Claro. Então é grande, é PI, que já tem uma EBITDA grande, mas o crescimento é crescimento de exponencial. Legal. Aí depois a gente fez, só para seja interessante, a gente fez então ABC, fez Atlas Governance, que já está com uma série A, fez a Medway. Legal. Daí a gente fez a Invisto com a turma, a gente pegou um pedaço e é parceiro de uma turma, a turma da Invisto. Depois a gente fez Finplace, que é um marketplace de antecipações recebíveis. Legal. Genial. Bom, hein? Bom. E agora acabou de fechar um pedacinho de Isa Lab, que também... todos são idênticos. A gente é minoritário, porque a gente
a gente tem que ser minoritário, porque para VC, cara... Claro. E por que? Não, total. Porque a gente aposta nos caras que são bizarramente muito melhores que a gente. Muito melhores, cara. Driven, com fome. Então, todos os casos. E invista, a gente olha dessa maneira. Invista, você, pô, mas você investiu num fundo? Eu falei, não, cara. Não, mas a tese é boa, né? A dupla, né, os Marcellos, cara, os caras são... Eu falo assim, para mim, eles são o exemplo, os o caras, modelo. Entendeu? Isso. E tá legal. Tá gostoso, claro que tá legal. Divertido. Então foi aí. Então, se é long story long, foi aí que eu caí e investi, mas foi que uma... Que eu acho também a mensagem é assim, eu sei que o público é para Early stage. É para early stage. É para founders, mas também para quem pensa em fazer investimento. As coisas não são assim, não, vou fazer. Cara, as coisas acontecem. Então não tem que... Né, você vê que as coisas vão te levando e vai... Muito bom. Diego, tu falou bastante na tua fala sobre VC e PE, né? Venture Capital e Private Equity. Qual que é a diferença? Acho que é super importante para quem está assistindo, ou enfim, quem está no early stage, no first stage. Qual que é a diferença, assim, na tua visão em relação ao mercado? Eu acho assim... Se você olhar os livros, na verdade, VC é PI. Porque é uma diferença, no mundo dos ativos, você tem os public equities e os private equities, né? Tudo que é investimento público, que aí você tem ações, né? Então você tem um mundo que é o líquido, né? Você pode marcar a cota todo dia, né? Digamos assim. Então são ações, são bonds, né? E, enfim, o que seja aí. E aí você entra no mundo ilíquido. Que aí você tem o private equity, que, putz, você está investindo... a expectativa... Exatamente, você está investindo, comprando participações de empresas que não são listadas. E aí depois você tem, obviamente, outros ilíquidos, enfim, depende do real estate, se não tiver estruturado, ele é líquido, aquela coisa toda. Dentro do private equity, você tem estágios. Então, o último estágio, a série, sei lá, aí o pessoal começa a brincar com as séries, mas no abecedário, não, até mais para frente, já é um private equity. Sim, claro. Então, na verdade, tá na mesma trilha. Só que o private equity é quase um super late stage VC, mas tudo começa de algum lugar. É isso aí. Né? Uhum. Então, o que acontece, aí, estou falando da minha experiência, né? Aí podemos ter, acho que, discussões, que nem outro dia eu estava discutindo, essa semana, com um founder, e ele falando de série A, 5 milhões de dólares. Eu falei, cara, sei lá. Eu venho de um... A série A que eu tenho feito são um pouco menores, mas... Não, então, assim, não tem muita regra, não tem que se ater a isso, né, na minha visão. Sim, até porque vai consolidar no tamanho daquele business. A série A do ABC da construção é diferente da série A do feature do... Cara, pois é. Claro. Mas o que eu acho... Então, se você quiser uma resposta, eu falo assim, cara, tá na mesma, só o PI é uma série bem mais para frente, exatamente. Na trilha. Mas o que muda, e aí como investidor, eu posso falar aí como investidor, Diego, qual é a tua cabeça de investidor de PI, qual é a tua cabeça de investidor de VC? O investidor de PI, ele investe muito mais em ativos. Uhum. Ele ativa, assim, cara, o ativo tá aqui, tem 60 pau de EBITDA, cara, eu acho que eu posso comprar o competidor, eu tô investindo no ativo, o meu foco é muito o ativo, uma diligência enorme pesada, do ativo. No VC, eu invisto na pessoa e no time. Né, no time e na pessoa. Por que acontece? A empresa para navegar, e geralmente, de novo, na minha experiência, quando a gente investiu em PI, a gente fez investimentos, as empresas tinham 20, 25 anos de vida. Então, ela já resolveu, já encontrou que problema ela está resolvendo. Já nem era o founder, já estava second generation ou profissionalizou a gestão. E aí, geralmente, você destrava o valor de outra maneira. Você, putz, o cara cansou, estava tirando grana para fazer real estate, aí, aquela coisa clássica. No VC, não. No VC, o cara fala assim, tem um problema, estou resolvendo, né? Fiz o MVP, comecei, o whatever. Um product market fit. Só que o cara, você tem que... esse cara que, obviamente, é diferenciado, né? Porque um cara querer resolver um problema, ainda mais num país como o nosso, esse cara é muito resourceful. Então você fala assim, cara, porque amanhã pode ser que mude, tá? Toda a pivotagem. Então é um cara muito dinâmico, né? E o problema também muda e vem competição, isso, né? Então, eu acho que o VC, a grande diferença, eu como investidor de VC, obviamente, tem que ver se o mercado faz sentido, tem que ver o addressable, se o problema é grande, está resolvendo, aquela coisa toda. Mas se o cara é capaz de reagir, porque as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, não tem jeito. Perfeito. E como ele vai fazer e como ele vai reagir, se ele é permeável ou não. Porque depois a gente talvez fale aqui, mas
a jornada, uma coisa é você tocar uma startupzinha de 30, tá começando aquele, né, o MRR de 100, 200, tá chegando no break-even, top, aí eu boto, isso é uma coisa. Outra coisa é quando o cara recebe uma série A, bota, sei lá, 10, 15 milhões no banco, dia tem que contratar. Aí clássico, vai pro comercial, contrata, tinha 100 pessoas, vai para 100, tinha 100, vai para 200, cara, guess what? Tá tudo errado. Tudo errado. Porque contrata um montão de cara que não tem alinhado, ele já não tem... Isso até justifica, talvez, mudando de assunto, mas no assunto, os layoffs que aconteceram agora em algumas dessas big techs, né? Óbvio. Essa má gestão, talvez, da grana. A minha curiosidade como gestor de private equity, porque você não faz isso no private equity. Você compra uma empresa com 800 pessoas, você não vai para 1.600. Claro. Geralmente você vai para 700. Lógico. Ao contrário. Como é que eu melhoro o EBITDA? Cadê os gatos gordos? E eu falo, cara, eu lembro que eu tive uma conversa, não vou falar nomes aqui, mas de um dos meninos da McKinsey, e falou, Diego, eu preciso contratar 150 caras. Eu falei, cara, como é que você faz, cara? Eu não consigo contratar um. É isso aí. Eu tô tentando achar um CEO pro negócio, não acho, cara. Quase 150, cara. Não sei o quê. E aí, cara... E não é que o cara tem 2 cérebros, eu tenho um. Então, mas mesmo se ele tivesse 2, mesmo assim, cara, tem jeito, entendeu? E aí, guess what? E aí eu te falo especificamente, cara, não tem jeito. Que a maior dificuldade, eu acho, é como não é como escalar, não é como, mas é como escalar, assim. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas a execução, achar as pessoas alinhadas, manter... A teoria é bonito, na prática é outra coisa. Cara, não é fácil. Lá no first stage, antes do cara pegar a série A, o que a gente entende que é to-do para esse cara, primeiro tem um código de cultura bem feito, mas algo que o founder, às vezes, ele fica muito crescendo o MRR. Por quê? Porque ele é precificado por múltiplo de receita. Então, o grande negócio de um fundador no começo da jornada, se ele faz faturamento, ele tem múltiplo de faturamento, ele aumenta a valuation. Só que o que a gente insiste muito lá na 49 as relações de causa e efeito tem que estar... Se tem algo, que eu acho que nada justifica contratar 100 da noite para o dia, mas se tem algo que vai minimizar os impactos, é cultura forte e processos SLAs, passagem de bastão bem definida. Se eu conheço, se eu mapeio os meus processos e eu sei como é que são as passagens de bastão, em tese, eu vou ter ali um job description de quem vai entrar no time um pouco mais alinhado. Porque eu sei se eu botar gente aqui nesta máquina, ela vai corresponder lá na frente. Agora, para fechar a equação... Eu diria que é necessário, mas não é suficiente isso daí. Perfeito. Né? Porque o que acontece? Na minha experiência, isso aí talvez é grande dica para todo mundo aí que tá montando seu negócio, cara, eu vou falar e eu acho que o pessoal vai ficar com raiva de mim. Nada. Eu vou falar porque eu acho que é real. Você ter sucesso numa empresa, numa startup, e você expandir equipe, não quer dizer que você vai trabalhar menos. Não, certamente não. Não, vai trabalhar. Mas é óbvio. Não, mas por que eu tô dizendo isso? Mais, cara. Porque o que eu observo é que muitas vezes, cara, a vida do empreendedor não é fácil. Nada fácil. Não é fácil. Nada fácil. Então é natural que o cara fale assim, putz, tem um pouquinho de massa crítica, deixa eu delegar. Esta parte alguém toca, ou comercial. Rapaz, ferrou. Porque depois você vai ver, e você traz pessoas capazes. Competentes. E, bicho, cara, não tô falando... Eu tô falando da minha experiência. E talvez eu peguei o meu microcosmo o cara dá ruim. Tem que acompanhar, tem que ficar em cima. Cara, você vai trabalhar, bicho, vai trabalhar o mesmo mais, que você tem que formar. Mas qual é a diferença? É que lá no Private Equity, lá em cima, o cara tá montando time, o cara tem que administrar todas as áreas, mas ele tem um growth rate aí, se for 5% ao mês, ele tá nadando de braçada. No Venture Capital... 5% ao mês não existe. Não, nem existe. É 5% ao ano. Lá, você vai bater isso? Quanto é? Cara, imagina que você faz o base case, tem que dar 3 vezes cash on cash em sei lá, 5 anos. Aí 5 anos. É 2, os caras não estão bravos também, não. Numa série A, para você construir o ativo bem, você tem que crescer 10, 15% ao mês. Mas e aí, cara, vai trabalhar. Cara. Vai lá. Mas é porque isso tá mudando, realmente. A gente conversou sobre isso
conversamos com vários investidores e em eventos que, apesar de estar crescendo 10% ao mês, os custos, os processos têm que estar condizentes, não tem pode que crescer estar... 12%. Esse é o Exatamente, problema. esse é o problema. Eu acho que antes não estava olhando para isso e agora a gente olha, você está crescendo 12% nos custos e 10% na receita. É o famoso CAC. O CAC, né, enfim. Exato. Mas, por isso que eu falo que não é fácil, e ainda bem que não é fácil, né? Porque senão o tal do OpenAI faria para nós. Assim, monte uma empresa tal. Então, ainda bem que é difícil. Vamos testar, Iana. Monte a 49 Educação. Como montar uma startup. Ainda bem, né, meu? Ainda bem. Se fosse fácil, né, cara? Ferrado. Vamos pra praia, Ana, tá? Não, o GPT tá parece que o CNET, será aquele portal de tecnologia... Sim. Todos os artigos são feitos pelo mas acredito. ChatGPT. Vocês têm que melhorar esse nome, né? É difícil, né? Mas, cara, você viu esse negócio? Não, funciona. A gente tem um grupo que a gente brincou, um grupo que é grande, todo mundo Feliz Ano Novo, Feliz Natal e Ano Novo, todo mundo escreveu, pediu pro... Cara, é diferente. E é diferente todos. Todos diferentes. E é muito melhor que você. É bizarro, cara. E você fala inglês, faz italiano, faz italiano, português. Muito bom, surreal. muito bom. Surreal. Velocidade. Ferrou. Por isso que eu falo, mas ainda bem que tem coisas. Acho que montar uma startup, os caras têm, né? A estratégia, né? Então, por isso que ser difícil, embrace a dificuldade, que é bom que seja difícil. Né? Porque não é qualquer um que faz. E até porque o ChatGPT, fazendo recorte, ele tem uma resposta probabilística. Então, na verdade, ele usa banco de dados, Engine, e aí de tudo que existe publicado, probabilisticamente você vai para um caminho. Agora, em América Latina, especialmente em América Latina, as probabilidades são muito, muito questionadas aí. Então, a estratégia, o caminho do founder, ele está garantido. Está garantido. Tanto que o pessoal brinca, fala assim, cara... se você olha, eu te falo porque eu tenho uma menina de 14 e um menino de 8, então o mundo deles é completamente diferente do meu. Claro. O meu é assim, você vê, a minha carreira é ser executivo, não sei o quê, se você estudar, você se dá bem. Isso. Então, minha vida foi, cara, foca no estudo. Para essa nova geração tem que estudar, óbvio, tem que estudar, porque estudar não é para tirar 10, estudar é para você criar data points para depois poder fazer né? Connecting the dots. Exato. É por isso que você estuda, por isso que você tem que ser curioso. Né? O curioso não é, seja porque é legal. Não, é porque você vai achar a derivada das coisas. Sim. Mas tem um montão de habilidades que vão ser ultrapassadas. Escrever bem, por exemplo, que é uma coisa importante. Porque por que escrever é importante? Porque, na verdade, ao escrever, você está passando... Você mostra como você pensa. Sim, e pensar de maneira clara te ajuda a conectar aquela coisa toda. Então, mas você não vai precisar escrever tão bem. Então, mas é um problema. Você não vai precisar do pretérito mais que perfeito, essas coisas, né? Os pleonasmos viciosos, isso tudo vai mudar. Agora, você vai ter que interpretar, cara. Não, mas deixa eu só... Meu ponto tem muita tecnologia que vai fazer coisas melhor que o ser humano. E eu, por muito tempo, achei que meus filhos falaram, cara, porque eles vão ter que fazer tudo que a gente fez e um pouco mais. Só que eu acho que... aí eu tô colocando o flip side. Eu acho que as pessoas que se deixarem levar por isso... Né, tenho que fazer uma redação, não vou fazer a redação, vou deixar lá que o OpenAI faça para mim. Ele tá se ferrando, porque no longo prazo, esse cara vai pensar pior que os caras que Claro, e ele vai interpretar pior. Então, eu acho que talvez seja até mais fácil a vida de quem é um pouco disciplinado, porque tem muita gente que vai depender de tecnologia. Sim. Muito. Vai ter uma galera que vai saber dirigir. É bizarro. É bizarro, vai acontecer muita coisa. E o fato de dirigir é importante. Cara, para pensar. As conexões que tem que fazer com o gosto de carro. Mas, cara, para pensar. Imagina você eliminar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você vai tirar esse estímulo das pessoas. Cara, dirigir é um estímulo muito sensorial. Você vai tirar, vai no... Não sei o que vai acontecer com isso, mas algo... Muito bom papo, muito bom. Anyway, foi pra filosofia. Vou fazer a última pergunta, porque já estamos no... Vamos fazer uma minha e uma tua. Minha e tua. Vai lá, Tô, vou deixar as honras aí de encerrar com a Ana, mas, cara... O que você tá procurando aí? Me fala, abre... 5 vezes cash on cash. Não, beleza. Agora eu vou fazer uma pausa. O que é cash on cash para o público saber o que é cash on cash? O cash on cash é o seguinte, eu coloco, sei lá, faço uma rodada... 1000 para ficar mais fácil. Faço uma X, e aí eu espero tirar no valuation X da empresa e ela vai valer 5X, é isso.
Então, você investiu numa empresa que vale 1 milhão, você pretende que ela valha... Você vai sair dela quando, no mínimo, ela vale 5. O que eu falo... graças a Deus, a gente tá bem acima em muitos casos, mas se o caso comporta, a gente não precisa sair, não é que a gente sai com 5, mas eu preciso acreditar que aquilo lá, no base case, que é... Cara, o base case, pelo menos a gente, como a gente faz, aí vem do mundo do private equity, porque lembra, o private equity é muito ativo. Então a gente não é muito, eu tenho um sonho, não. Sim. Mostra dia aí. me conta aí como é que monta esse negócio, entendeu? Claro. E a gente marreta pra caramba. Taxa, bota, né, enfim, taxa de crescimento, tira todos os, né, wishful thinking. Então, nesse modelo que a gente monta, tem que dar 5 vezes o retorno. Então é isso que a gente está falando. Então o meu X tem que valer 5x. Para ser na média 5x, eu tenho que ter casos né, que vão ter que dar 10x, tem caso que vai dar 3x, então é meio que no blend da brincadeira toda. Mas é isso. Tá, agora, por isso que eu falo, cara, para você dar 5 vezes cash on cash, que a gente olha, em 3 anos, você tem que estar crescendo 50% ao ano. Num mundo como o nosso, brasileiro, né? O nosso portfólio cresce, por isso que a gente... Tem que ser. Na verdade, tem aquele o sonho do 3322, né? Para ser unicórnio. Mas, cara, não se preocupe com unicórnio, cara. Se preocupa, se você crescer 50% ao ano, quer dizer que você está resolvendo um problema. Você está tapping em algum mercado que não existe, está criando, entendeu? Porque, porra, o Brasil não cresce. Cara, mas eu não quero a resposta do livro, né? A resposta da prática de quem já viu, já estudou e já operou os 2 modelos. Se eu vou para VC, eu tenho um múltiplo melhor e, em tese, eu ganho mais dinheiro. Se eu vou para Private Equity, eu sou mais conservador, mas eu acerto mais nos ativos que eu coloco na minha carteira. Na prática, no Brasil, o que dá mais retorno? VC? Eu acho que é VC, cara. Eu me surpreendi. Eu achei que na prática, o Private Equity, pela diligência... Porque eu acho que o Private Equity, como eu falei no começo... Eu acho que o volume, inclusive, eu estava até vendo as estatísticas, parece que a primeira vez o VC passou em volume de grana também o PI. Mas o que acontece? Eu acho que no PI você tem... Deixa eu tentar passar uma mensagem aqui importante. Eu acho que o PI depende mais da macro do que o VC. Quanto maior você depende mais da macro. Não adianta. Todo mundo depende da macro. A macro afeta todo mundo. Mas quanto menor e mais mudando alguma coisa está fazendo, você é mais micro. Então, como o Brasil, eu vou falar especificamente do Brasil, a macro sempre a flip na coin, Sim. a gente nunca tem paz. Então tem um risco embutido de macro que você não controla. No VC você controla. Também não ajuda, mas é que é tão... Cara, o negócio cresce tanto que em tese, ou seja, por isso que é a minha observação, tá? O que eu tenho observado é que, cara... Eu acho que bem específico é o seguinte, o varejão lá da Magalu tá preocupadaço com Americanas. A startupzinha aqui do varejinho do Marketplace tá gerando oferta e demanda e tá crescendo. Exato, cara. Exato. E, de novo, é muito assim, é óbvio, pegar um negócio de bilha e dobrar é diferente de pegar um negócio que está faturando 10 e, entendeu? E triplicar, triple. Então, você, sei lá, por exemplo, a gente tem uma investida nossa que tá faturando bem já, quase 60 milhões, por uma startup, né? Faturando muito 60 milhões é uma coisa grande, mas joga São Paulo. Anual. Legal. Anual. E gera caixa, uma coisa, legal. É um bibelô, cara. Não vou falar o nome não, se os caras ficam convencidos. Aí sim. Claro. Aí. É boa. Mas, cara, joga São Paulo. Aí você fala assim, cacete, só jogar o jogo de São Paulo, tá ali, mas aí você... Cara, vamos, né? Sim, como é que a gente busca as adjacências? Nada com os cariocas, não entendam mal, o Rio é difícil. Mas vamos pra Minas, tá o Zema lá, tá top. Cara, mas olha só, fantástico, né? Segue o nosso playbook, controla adjacências, faz isso tudo em São Paulo. Tem que ter maturidade para abrir uma nova adjacência, uma nova praça. Tem que conquistar primeiro ali, para depois dar o próximo passo. Eu acho que talvez eu possa passar uma mensagem. O empreendedor é um cara doido. É doido mesmo. O cara tá olhando milhões e cara, esses inputs, tudo é oportunidade para um empreendedor. Acho que a grande dificuldade que o empreendedor tem, foco. É isso aí. Essa era a minha última pergunta. Cara, foco. Porque
E o empreendedor tem aquela coisa, cara, se eu não fizer, alguém vai fazer, tô perdendo. Cara, calma. Mesmo que alguém faça, no final do dia, tem que executar. E é muito provável que alguém já está fazendo o que você está fazendo nos Estados Unidos, cara, e na Ásia. Então não é que tua ideia também, você é um gênio, cara. Você é um gênio, beleza. Então o jogo de execução. Cara, de resiliência, né? Obviamente que está ali na execution. Então, cara, e eu sei que é difícil, porque eu como board member, e aí não sei se você vai fazer uma pergunta de conselho, cara, é difícil você... De novo, eu sou conselheiro e sou investidor. Sou founder da minha startup, que está aí, que aliás está, né, gerando caixa desde o... Né, tá bom. Tem com um bom MRR. O time comercial, prospecta lá, vamos melhorar esse negócio. Vamos fazer esse negócio aí. Mas então é fácil falar quando você está, né, olhando de fora. É fácil falar, por isso que eu falo. Mas, cara, garantir o foco, a execução e achar o balanço, né, de dar aquele passo, tem que ter parcimônia. Acho que a gente está entrando numa fase boa para foco. Isso é importante passar a mensagem. Boa. Se você... Fica a dica aqui para todo mundo, inclusive para 49 você não faz. Tem um podcast que chama All In, do Chama... Não fazemos, não ouvimos. Todo sábado. Tá. Lição de casa. Tinha que fazer chamada oral. E tem uns Qual caras é o lá nome que do tem podcast? fundo, Qual é o nome? Chama All In. All All In. In podcast. O pessoal investiu na Tesla lá atrás, uma galera legal. Brilhante. E o legal é que é um papo, um papo entre amigos, legal. E os caras se zoam pra caramba, mas os caras estão no meio, tipo, os caras estão fazendo... Tem um dos caras lá que tá ajudando o Elon Musk no Twitter, então os caras estão falando, aparece o Elon Musk vai conversar com a turma, entendeu? É nesse nível de acesso. Cara, que massa. E tem um cara especificamente que tem o fundo dele, não sei o quê, e ele falou, olha o que ele falou para todas as investidas dele. Ele falou assim, cara, porque o grande problema o Brasil é Brasil, aquela coisa toda. Mas o que mexe realmente a altura do oceano do mundo de VC é a taxa de juros americana. É isso. Perfeito. Porque, cara, Treasury é 5%, cara, ferrou. Claro. Entendeu? Você saca um montão, vai todo mundo pro Treasury. Então, na visão dessa turma, está começando a virar um consenso, que é o seguinte, cara, e quando você tem um Treasury de 5%, é porque está precificando também que vai ter uma recessão, está lutando contra a inflação, aquela coisa toda. Então, isso vai afetar dinheiro para as startups. Fato. Natural. Vai afetar. Então você tem que sair de um mindset que foi nos últimos, talvez, 5 anos, de cara... De burning. Burn. Tinha fundo doido, cara. Que penalizava o cara se não tinha o burn, cara. Era uma coisa de doido. Isso. Para focar muito mais em break-even. Isso. Qual é porque a margem? Pista, olha o que os caras estão falando, a pista, você tem que ter pista, não é mais de 12 meses, é de 24, que você deveria, visão pessimista, mas temos que escutar também, que talvez a gente venha um vale, 23 vai começar, vai aprofundar para final de 23, 24, para depois começar a reagir no final de 24, para depois de 25. Cara, então você tem que ter gasolina no tanque, imaginando que você não vai conseguir captar mais, até 25. Boa. Assim, é worst case cenário, mas não custa nada. Não e custa você nada, não vai preparado. ser penalizado por ter feito o break-even, não ter crescido, não sei o quê. Porque, cara, se não for perene, não for sustentável, reflita sobre isso. Quem sou eu para falar faz ou não faz? Não, boa. Só é interessante refletir. Não era um incentivo 2 anos atrás. Verdade. 2 anos atrás, cara... Queima. Contrata 100 caras, que nem seu amigo que foi almoçar, entendeu? Quer ver a receita crescendo. E vambora. Esquece mais. Diego Stark, senhoras e senhores. Valeu, Diego. Eu faço aqui agora do 49, eu tenho que ter um boné Vamos desse. lá. Galera, não me deram um boné, cara. Não, peraí. Não me deram um boné, meu. Brincadeira. Os caras, vamos terminar os 3 juntos, cada um para uma câmera. A Ana na do meio, eu nessa e tu naquela, Diego. O que eu falo? Fala, 49. Fala, 49. Junto lá, vai lá. 1, 2, 3 e... Fala, 49!